O Francisco começou a viver o futebol há muitos anos na sua curta carreira como jogador. Começou a jogar no Linda a Velha, com 11 anos, mas rapidamente descobriu que não era bem aquilo que queria. Em 2012, com apenas 15 anos, começou a sua carreira como treinador adjunto do Sub-15, também no Linda a Velha. Durante 7 anos teve várias experiências, com destaque para o Delhi United e para o Estoril, onde foi treinador adjunto da equipa B, com apenas 19 anos. Como podem ver, não convidámos o Francisco por causa da sua carreira como treinador, até porque quem sabe só de futebol, nem de futebol sabe. O Francisco hoje escreve livros, crónicas, é orador em vários eventos, mas acima de tudo continua ligado ao futebol através dos comentários que faz na Sport TV, onde costuma falar de futebol, a maioria das vezes sem tretas. Quem o conhece diz que é frontal, bom vivant, dedicado e bom amigo. Olá, Francisco. Tudo bem, Martim? Obrigado pelo convite. Francisco, começamos aqui pelo início. Tu jogaste futebol há alguns anos, mas despertaste o interesse para a carreira de treinador muito cedo, que não diria que é assim muito normal nos jovens que querem jogar à bola. Porquê? Eu quis jogar à bola e de facto joguei ainda durante uns anos, mas depois houve 2 fatores que me levaram a desistir. A palavra é mesmo esta, é desistir. Falta de talento. Percebi claramente que não dava para ser jogador mesmo que eu quisesse, contrariando os gurus da autoajuda que dizem que tu consegues tudo se trabalhares muito. E além disso foi o facto de ter tido 2 treinadores muito diferentes quando era iniciado, sub-15, um muito bom do ponto de vista humano, criou ali uma grande relação connosco, e outro muito bom do ponto de vista tático. Nós fomos campeões distritais nesse ano. E então isso misturado com a falta de talento e na altura a despontar o Barcelona de Guardiola, que era uma equipa apaixonante. Portanto, estamos a falar de 2009, 2010. Para aí sim. Mais o sucesso que o Mourinho estava a ter naquela altura fez com que eu de repente descobrisse uma paixão mais pelos bastidores, tanto pelo trabalho em equipa como também pela parte mais técnico-tática, e comecei a dizer isso aos meus treinadores, até que um dia tive que fazer uma escolha porque um desses meus treinadores desafiou-me para ir com ele treinar no Linda a Velha. Interessante. E portanto, tu depois tens aqui uma série de experiências como treinador. Porquê a experiência no Delhi United, por curiosidade? Nem eu sei. Foi uma espécie de Erasmus que nunca fiz, mas a trabalhar. Eu estava no 1º de dezembro na altura, era treinador principal da equipa sub-19 e treinador adjunto dos séniores. Eu tinha 19, 20 anos, mais coisa, menos coisa. E sentia, apesar de adorar aquela equipa, sentia que precisava de um desafio diferente. Eu acho que também na altura havia uma ânsia pela novidade, por qualquer coisa que eu não conhecia. Podia ser estrangeiro ou não, mas de facto ali levei a novidade ao limite. Num continente que eu não conhecia, num país que eu desconhecia a cultura também, e portanto foi isso mesmo, foi a novidade levada ao limite de um miúdo que está ambicioso mais do que por uma carreira, que na altura eu levava mais a sério essa palavra, mas acima de tudo para conhecer o mundo. E acho que aquela oportunidade apareceu numa altura precoce, mas boa, porque eu estava no expoente máximo dessa curiosidade. Interessante. Portanto, e tu nessa altura pensavas, ou seja, o teu objetivo era ser treinador, porque começaste a ser treinador muito cedo e via-se que tinhas uma paixão. Hoje em dia tu já tens uma carreira com alguns anos como comentador. Sim. Já tens outros aspectos da tua vida para além do futebol em que já tens algum desenvolvimento, digamos. Ainda pensas ser treinador? Sim, eu gostava muito de voltar principalmente a treinar miúdos, a treinar formação. Eu no fundo sou um traste, porque eu dizia em miúdo que queria ser jogador e desisti. Queria ser profissional e o melhor treinador do mundo, meio que desisti dessa ideia também. Mas a vida vai encaminhando-nos por caminhos inesperados, não é? E por isso é que aquela frase, nunca digas nunca, é um bocado verdade, porque de repente há uma surpresa, há uma porta que se abre que tu nem sabias que existia. Agora, o bichinho do treino, há assim uma espécie de vírus que entra em nós, não é? Que fica em nós. É o caso do bichinho. futebol, do treino, o caso da política é a mesma coisa. E eu não consigo sair deles, mesmo que eu já tenha saído aparentemente dessas áreas. Eu quero voltar, mesmo que não seja com a ambição que eu tinha no princípio quando comecei nessas áreas, e o treino é uma dessas. Mas já não tens essa ambição? De um dia ser treinador profissional de futebol? Não,
Hoje em dia não. Mas não sei, se calhar daqui a 2 anos estou aqui a dizer que quero... Mas enfim, eu adorei trabalhar com miúdos mesmo. Foi, olhando para trás, foi a fase do meu percurso enquanto treinador que eu mais gostei e que me deu mais gozo. E miúdos pode ser dos sub-11 aos sub-19, ou seja, é a etapa de formação toda. Interessante. E tu vês que tens muito jeito para falar e por isso é que também estás há tantos anos num canal sério como a Sport TV e que tem comentadores de qualidade. A minha pergunta é, se tu tivesses mais jeito para ser treinador, obrigado pela crítica. Ficavas como treinador, ou pelo jeito que também tens para comentador, visível, claro, ias à mesma para comentador? É uma pergunta gira, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que tinha jeito para ser treinador. Eu acho que tinha vocação para aquilo. Acho e achava e acho. Acima de tudo, pela construção de equipas. A mim, às vezes quando me descrevem, dizem que eu sou uma pessoa que junta muito pessoas. És agregador. Sim, exatamente. Uma amiga minha fadista, a Terezinha Landeiro, diz que eu sou um agregador. É mesmo essa a expressão. Gosto de juntar pessoas aparentemente, esta palavra não existe, mas inijuntáveis. Pessoas que não coincidem aparentemente e de repente cria-se ali uma ligação grande e criam-se laços. E por isso é que eu gosto tanto do trabalho em equipa e o treino, mais do que o jogo até, acho que é o expoente máximo, o dessa agregação do trabalho em equipa. Interessante, até porque eu acho que a formação de uma equipa, eu quando era miúdo, a escolher equipas no recreio, gostava muito mais de escolher malta que eu me desse bem e que eu sabia que se esforçavam do que os craques. Pois é isso, isso é que é curioso. É interessante. E depois tu tens ali, imagina, 30 pessoas totalmente diferentes, de repente a caminhar para o mesmo objetivo, mas diferentes em tudo, na educação que tiveram, na cultura que têm, na forma como veem a vida, inclusive na forma como veem o jogo. Tu seres o maestro daquilo tudo, sem tocares na bola, que é uma coisa curiosa, é um trabalho incrível e eu sou apaixonado mesmo pelo treino. Interessante, então essa paixão pelo treino talvez te faça voltar um dia. Olha, e essa transição para comentador, como é que se deu? Olha, deu-se mais uma vez por inevitabilidades e por circunstâncias da vida. Eu, por ter começado muito cedo, a imprensa começou a ter algum interesse em mim. Portanto, eu dei algumas entrevistas com 15 anos, com 16. Fui convidado para ir à Sport TV também mais ou menos com essa idade. E quando voltei da Índia, percebi, já estava numa altura em que o mercado estava relativamente fechado. Eu também não pude fazer grande coisa para voltar a treinar. Portanto, estava desempregado, é um bocado ridículo dizer isto aos 21 anos, mas eu de facto estava desempregado e aproveitei o facto de já me conhecerem nesses meios para me, no fundo, para me lançar na Sport TV. Na altura foi o Campeonato do Mundo, eu achei que esse era o timing ideal, por acaso não era, porque são sempre comentadores convidados, etc. Portanto, até há mais gente nos canais do que é normal. Mas no final de agosto, exatamente no final de agosto, ou julho, agosto, desafiaram para ir fazer uns testes lá à Sport TV e fiz. A sério? E fiquei, sim. Boa, portanto aproveitaste o facto de seres um treinador novo destacado, que não há muitos treinadores com 15 anos, e para depois te lançar nesse mundo e que está a correr malha. E falando em Mundial, eu já te vi a falar sobre a seleção e já antes do Roberto Martínez, sobre o Fernando Santos. Começa. Que eras ou és fã do Fernando Santos. A minha pergunta não vai diretamente ao Fernando Santos, mas uma das críticas que lhe faziam era que a seleção jogava mal e não jogava nada, que hoje também não dizem que joga bem, mas enfim, apesar de termos mudado de selecionador. Achas que é possível uma seleção jogar bem ou nós como portugueses nunca podemos ter essa expectativa? Eu acho que é possível, é mais difícil, não é? Se tu fizeres um exercício de perguntar ou de pensar em que equipas, que seleções é que jogam bem neste momento, não há assim tantas. Tiveste assim umas que marcaram. Temos a Espanha, não é? Sim, a Espanha tem essa marca que vai ter sempre. É uma cultura da qual eles não conseguiram fugir e ainda bem. Mas assim é uma Espanha totalmente diferente daquela de 2008, de 2010, 2012. Porque essa, lá está, tinha a base do Barcelona, estava muito vincada aquela marca Guardiola e portanto era uma coisa mais fácil, mas tirando essas, houve essa Espanha, houve também a Alemanha a certa altura,
que curiosamente foram quase sempre equipas que tinham uma base de um clube, um ou dois clubes. A Holanda, do Rinus Michels, nos anos 80, próximo dos anos 80, foi também a mesma coisa, era a base do Ajax. E portanto, o Ajax também treinado pelo Rinus Michels, e portanto acho que é mais fácil numa seleção tu jogares bem se houver essa base. Não havendo essa base também é possível, só que é preciso que haja uma grande conciliação entre o talento, a capacidade dos jogadores, as características dos jogadores e aquilo que o selecionador quer, que é o que eu acho que não há na seleção portuguesa, talvez desde o Scolari. E o Scolari não é propriamente um grande treinador, mas era um grande... mística, não é? Era um grande agregador, era um grande agregador. Sim, era um entusiasta. Eu acho que ele conseguiu tirar o melhor daqueles jogadores, e mesmo assim super criticado, não é? Sim, que eu diria quase que é uma característica fundamental de um selecionador. Ser esse entusiasta e puxar pela malta, principalmente em grandes competições, não é? Sim, eu acho que isso é fundamental em qualquer treinador. Acho que é impossível. Mesmo nos clubes? Sim, acho que é impossível tu seres treinador se não tiveres isso. Impossível. Não há treinador que tenha sucesso, pode ter um ano, pode ter dois, mas depois morre. Depois, claro, eu acho que hoje em dia, com um futebol tão especializado do ponto de vista técnico, é normal que também haja cada vez mais detalhe e minúcia desse ponto de vista. E acho que hoje em dia os selecionadores também têm que ter essa, até mais do que nesse tempo que estamos a falar do Scolari, têm que ter mais marcado essa capacidade técnica e estratégica, acima de tudo para perceber o que é importante em cada momento, porque não há tempo para nada nas seleções. Não há mesmo. Só que às vezes, escudados nessa desculpa, diz-se que não é possível jogar bem numa seleção, mas eu acho que já se provou que é possível, mas não é fácil. Ou seja, mas agora voltando, por exemplo, para um treinador como o Fernando Santos. O Fernando Santos... Tu disseste que eu sou fã do Fernando Santos, desculpa interromper-te. Eu gosto muito do Fernando Santos, acho que é um treinador cheio de personalidade, acho que é um tipo que consegue fazer boas equipas do ponto de vista humano. Não é o treinador que eu mais admiro do ponto de vista técnico, isso está longe de o ser. Sim, e eu acho que não podemos negar que fez um bom trabalho na seleção. Mas o Fernando Santos tem aquilo que eu costumo dizer, que é o perigo da aura de ganhar, que é, fez algo histórico, não foi num clube, foi numa seleção, um bocadinho como o Ruben Amorim, mas já lá vamos. Fez algo histórico numa seleção e nos anos seguintes é intocável, ou tem esse estatuto, porque em 2016 ganhou o Euro. E então eu acho que é difícil, às vezes, nós portugueses ou nós fãs desse clube ou dessa seleção, continuarmos a ser pacientes só porque ele, há 6 anos ou 7 atrás, ganhou uma grande competição. A minha pergunta é se depois do Mundial que fizemos em 2022 continuarias, se fosses Presidente da Federação ou se fosse alguém que decidisse, continuarias com o Fernando Santos numa ótica de continuidade? Não, eu acho claramente que houve um arrastamento exagerado da permanência do Fernando Santos, mas isso é uma coisa muito típica portuguesa, não é? Fala-se muito da gratidão, como se a gratidão, isto vai dar ao Ronaldo, não vai? Claro. Fala-se muito da gratidão como se ela fosse o critério importante. Eu nem acho que seja, não me interessa a gratidão para nada, sinceramente. Acho que é importante sermos gratos, mas isso para gerir uma empresa não serve. No desporto. E então nós às vezes, lá está, usamos essa desculpa para tudo e de repente, mas não sei se é uma cultura só portuguesa, é muito comum nós vermos as pessoas a arrastarem-se já quando não faz sentido e já quando toda a gente viu que não faz sentido, mas ninguém tem coragem de dizer, não é? A Amália Rodrigues continuou a cantar quando já não sabia cantar, já não tinha voz. Depois podemos achar bonito ou não aquela fragilidade, mas eu acho que o que está por detrás disto tudo é sempre aquela ideia de que temos que respeitar o trajeto da pessoa, e por termos que respeitar o trajeto da pessoa, ela é intocável até à morte, e não é muito raro encontrarmos uma pessoa que seja intocável e que seja maior do que a própria seleção, não é? Do que o próprio país, do que a própria seleção. Pronto, aí estamos claramente a falar também de um caso do Ronaldo. Claro, mas tu não achas que o Ronaldo atualmente é o nosso melhor ponta de lança? Não acho isso. Não? Não. Nós temos, quando não joga o Ronaldo, tem jogado às vezes o Diogo Jota. Mas depende do que é um bom ponta de lança. Sim, pronto, eu não queria muito entrar por essa discussão técnica, porque, pronto, eu
acho que a discussão aqui de dizermos que o Ronaldo, e realmente o Ronaldo tem fragilidades óbvias, toda a gente vê, mas falando naquela posição em que temos jogadores que temos posto, como o Diogo Jota, como o Gonçalo Ramos, se o Ronaldo agora ainda, se calhar daqui a um ano não, mas ainda é a melhor solução para... Não, acho que o Gonçalo Ramos muito superior neste momento ao Ronaldo. Lá está, vou dizer isto e podes cortar, fazes um reel e vão-me crucificar. Mas acho neste momento o Gonçalo Ramos superior ao Cristiano. Não estou a dizer que é um goleador à medida do que o Cristiano foi, só que eu acho que neste momento o Ronaldo nem sequer é um grande goleador. Pode ter fase em que marca mais golos, mas em contexto de competitividade alta, de alta competição, não estou a falar na Arábia Saudita, sim. acho que é um jogador que hoje em dia não só não cria muitas oportunidades de golo, como as que tem, não as concretiza como concretizava há 5 ou 6 anos. E há 5 ou 6 anos... E mais, desculpa, nós temos grandes goleadores além do Ronaldo, por isso é que essa história do bom avançado é um bocadinho relativo. Tu falaste no Jota, eu acho que o Jota não é avançado. Mas tem jogado lá, é só por isso. Mas, sim, na seleção sim, às vezes. Mas é um jogador com muito golo, com muita relação com o golo. O Bruno Fernandes é um jogador com muita relação com o golo. O Trincão agora a aparecer, espero que apareça mais na seleção, também é um jogador com muito golo. Portanto, há outros jogadores além do avançado que podem fazer golo. E portanto o que eu diria como resumo é, naquela posição há jogadores que podem dar um contributo muito mais útil do que o Cristiano Ronaldo. Mas só para perceber, há 5 ou 6 anos, ou há 7 ou há 8, quando ele realmente fazia a diferença, havia quem dizia já que jogávamos melhor sem ele, porque jogávamos mais em equipa. Tu também eras dessas pessoas? Ou realmente achavas que ele tinha ali um papel fundamental na nossa seleção? Eu acho que ele desde o segundo ano da Juventus, a partir daí começou o declínio. Lento, porque ele é um atleta extraordinário, claro. E portanto o declínio dele é muito mais lento do que o dos outros. A partir daí acho que a gestão dele deveria ter sido outra, que nunca aconteceu, lá está, por essa questão de intocabilidade. O Fernando Santos não tentou fazê-lo no Mundial 2022? A meu ver tentou já tarde, mas tentou e aconteceu o que aconteceu, não é? Pois. Não querendo pôr aqui nenhuma teoria da conspiração, mas claro. Obviamente que há uma influência indireta na saída do Fernando Santos com o que aconteceu por causa da gestão do Cristiano Ronaldo. Olha, e falaste aí que o Trincão devia aparecer mais. Eu queria falar um bocadinho do Roberto Martínez. O Roberto Martínez tem experiências de relevo, não é? Na Bélgica, no Everton, etc. Mas falando assim em tanto talento de treinadores portugueses, a escolha para a nossa seleção não devia ser um português? Já pensei várias vezes sobre isso e já tive opiniões diferentes. Eu gostava mais que fosse um treinador português. Enfim, acho, por todas as razões e mais algumas. Não acho que seja, talvez, uma obrigatoriedade, mas acho que com tanta escolha poderia ter sido um treinador português. Agora, o Martínez sabemos que não foi sequer segunda ou terceira escolha. Pois. E, portanto, foram tentados treinadores portugueses que não aceitaram. E, portanto, se calhar era dentro da lista que havia, era o menos mau, porque não posso dizer que é uma boa escolha. Eu acho que o Martínez é um tipo sem personalidade nenhuma. Pode ser um homem muito simpático, pode ser um tipo bastante sorridente, fez aquela coisa gira de aprender português muito rápido, tudo isso, mas falta-lhe mãozinhas. Isso é curioso, porque ele está engravatado com o blazer o jogo todo, e nós eu e os meus amigos a ver agora o europeu, costumávamos dizer que um treinador que aguenta aos 120 minutos com o blazer posto, não pode ter paixão pela não diria tanto, mas percebo a ideia, porque o Martínez é um tipo com pouca coragem, com pouca personalidade. Nesse aspecto, o Fernando Santos podia oferecer um bocadinho da personalidade que tinha ao Martínez, não lhe fazia mal. E há bocadinho estávamos a falar das características de ser agregador, entusiasta, etc. Quanto muito mais para um selecionador é ainda mais importante. Fala-se muitas vezes também das escolhas do Roberto Martínez no que toca ao Sporting. E eu sou sportinguista, mas consigo admitir que às vezes seja difícil pôr Pote e Trincão, que são os jogadores que se fala mais assim. O Gonçalo Inácio já lá está. Portanto, Pote e Trincão, para tirar quem? E aí tínhamos que falar em nomes como o João Félix, etc., que estão a fazer épocas menos boas, mas em grandes clubes da Europa. A tua opinião é que estes dois jogadores que falámos, o Trincão e o Pote, já deviam estar envolvidos na seleção há muito tempo? Percebeste porque é que eles não foram convocados para o Euro, por exemplo? Acho que é importante clarificar que eu acho que não há nenhuma relação entre a não convocatória desses jogadores e o clube deles. Acho que não há essa teoria, parece-me mesmo da conspiração.
Também me parece que a teoria Jorge Mendes é claramente da conspiração. Acho mesmo que não há uma influência direta. Jorge Mendes é o melhor empresário do mundo, é o jogador com mais, é o empresário com mais jogadores em carteira e, portanto, é normal que os melhores jogadores portugueses, tendo em conta que ele é um empresário português, também sejam agenciados por ele, e é normal que sejam eles os escolhidos, porque são os melhores, e os melhores estão com o melhor empresário. O próprio Trincão, que demorou tempo a ser convocado, é Jorge Mendes, e portanto acho que isso refuta um bocadinho Isso é bom clarificar. essas teorias. Agora, penso que a forma como o Pote demorou a entrar na seleção prejudicou se calhar agora a sua entrada e tira-lhe espaço agora. O Trincão também, a meu ver, já devia ter sido preparada a entrada mais cedo. O próprio Inácio também foi tardio. Eu acho que há contextos para se aproveitar para experimentar jogadores que estão em grande forma e para tirar outros que não estão em grande forma. O caso do João Félix é paradigmático. Eu acho que a certa altura ele estava em muito má forma nos clubes e nem jogava no Atlético, mas na seleção ele conseguia marcar a diferença. Agora eu acho que nem uma coisa nem outra, e portanto se calhar era a altura na Liga das Nações, que é um contexto muito menos importante do que nas outras grandes competições, claro, para tirá-lo e experimentar outro jogador que esteja em grande forma, até aproveitando aquilo que falámos no princípio. Há uma relação direta entre a relação que os jogadores criam nos clubes, depois com o sucesso que a seleção tem, nas rotinas, as dinâmicas, etc. E o Pedro Gonçalves, o Trincão. Aliás, em 2016 foi aquela reviravolta de pôr o meio campo que estava na altura a jogar do Sporting. Em 2004 era o meio campo do Porto. Enfim, acho que isso faz diferença. Ok, interessante. Sim, e em 2016 tinham jogado o ano juntos, catapultou a seleção, fez a seleção jogar melhor, e depois os próprios jogadores no Sporting, até alguns saíram também, obviamente pela excelente prestação que fizeram em 2016. Mas percebes a não convocatória deles para este Euro, por exemplo? Se eu percebo a não convocatória, só não acho é que os argumentos de Martínez sejam os certos. Acho que ele foi sempre muito contraditório nos argumentos que usou, porque é legítimo o selecionador dizer: estes são os jogadores em quem eu confio e é estes que eu quero levar, ponto final do parágrafo, está tudo certo. Agora ele começou a usar um argumentário, eu acho que foi um bocado para agradar, para tentar justificar isso, mas que depois não colava com a realidade, e esse para mim foi o grande problema. Agora eu se calhar teria levado, mas acima de tudo o que me preocupou foram os argumentos que o Martínez usou. Ok, interessante. Que continua a ser igual nas conferências, etc. Continua a justificar muita coisa. Já vimos Trincão e Pote nas últimas convocatórias. Sim, mas por enquanto para inglês ver. Ainda aconteceu agora com o Tomás Araújo, não é? Foi convocado porque o Inácio se lesionou e depois foi desconvocado porque há que haver uma seleção depois, tem que haver uma filtragem depois para o jogo. Portanto ele foi lá mesmo só para substituir o Inácio do ponto de vista numérico. Portanto, para clarificar, tu achas que não há e não deve haver, obviamente, não há qualquer coisa que o Roberto Martínez tem contra o Sporting? Nem pensar. Que é o que muitas pessoas dizem, por isso é que não tenho era importante simpatia nenhuma pelo clarificar. Martínez, mas também longe de mim criticá-lo desse ponto de vista. Claro. E falando aqui também, há bocado estávamos a dizer que o Martínez não foi nem segunda nem terceira opção, falou-se muito no Mourinho. Eu acho que as pessoas estavam muito entusiasmadas com a hipótese do Mourinho ser selecionador, esquecendo-se um bocadinho das últimas prestações do Mourinho e do futebol que ele jogava nos últimos clubes, e eu acho que esquecendo-se também que o Mourinho já não é aquele treinador da primeira década de 2010. E eu falo muitas vezes com malta que continua a adorar o Mourinho. O Mourinho, neste momento, é um treinador banal? Não acho que seja um treinador banal. O que eu acho é que o futebol está diferente, o mercado está muito mais competitivo, e há um livro muito giro não é do Guardiola, é do Martí Perarnau, que foi um jornalista que acompanhou o Guardiola durante o primeiro ano do Bayern Munique. Acompanhava as reuniões, as conversas, etc. É super interessante. E a certa altura ele relata uma conversa que houve entre o Guardiola e o Kasparov, a lenda do xadrez. E o Kasparov está a explicar que o Guardiola pergunta-lhe qualquer coisa do género: se agora um super talento do xadrez aparecesse, acha que lhe conseguia ganhar?
E o Kasparov diz que sim, por causa do desgaste. Não é? Eu já não tenho a agilidade mental, já não tenho a mesma energia para conseguir ganhar a um miúdo que apareça agora. Eu acho que o Mourinho pode ter acontecido isso também. Há um desgaste de um futebol de alta competição, ainda por cima no estilo de treinador que é o Mourinho. É um treinador de muito choque, muito frontal, muito intenso. E isso desgasta a pessoa, que tem que estar totalmente disponível para um trabalho que não tem descanso. O trabalho de treinador, é importante dizer isto, não tem mesmo descanso. Um treinador vai para casa e está a pensar nos jogadores. O treinador está num jantar, está a pensar porque é que aquele jogador foi para o lado esquerdo, não foi para o lado direito, porque é que aquele treinador disse-me aqui, porque é que aquele jogador me disse aquilo. Então, na alta competição, se eu era assim na formação, imagino o que é que deve ser na alta competição, com toda a pressão. E portanto acho que o Mourinho não é um treinador banal, é uma personagem fascinante. Eu adorava o Mourinho na seleção por causa disso. Enfim, não sei o que é que ia acontecer, não sei se íamos jogar bem ou mal, não faço ideia, mas adorava a ideia de ver o Mourinho na seleção. Acho que o treinador ideal neste momento para a seleção era o Jorge Jesus. E já lá vamos. O Mourinho se nós há 10 anos disséssemos que o Mourinho estava a treinar o Fenerbahçe, acho que nem eu nem tu, portanto, chamávamos maluco à pessoa que disse isso. Eu lembro-me, tu falaste aí do Mourinho atrevido e do Mourinho intenso. Eu lembro do Mourinho do Inter a entrar pelo campo não adentro, a festejar. Lembro-me do Mourinho no Real Madrid a pôr o dedo no olho do Tito, etc. Mas eu acho que ele, com o abrandar das vitórias, mesmo assim, tornou-se menos fantástico nesse aspecto do que era. É a impressão que eu tenho. Acho curioso, como estavas a dizer, como é que é possível um dos melhores treinadores que nós apontávamos como um dos melhores treinadores de sempre até 2010 não se conseguiu adaptar. É sempre difícil os títulos que ele ganhou em tão poucos anos, Champions, etc. É difícil dizer que o Mourinho não continuou a ganhar, não é? Porque ele continuou a ganhar. Sim, temos aquele clássico título sempre nos clubes onde passam, não é? Exceto no Tottenham. Sim, exceto no Tottenham, se bem que no Tottenham a história está mal contada, está muito mal contada. O despedimento é muito estranho, numa fase da temporada muito estranha. Depois na Roma conseguiu voltar a pôr a Roma nas competições europeias, numa final que perdeu e numa final que ganhou. Agora Fica é verdade, sexto, não é? Fica em sexto lugar. Sim, agora é verdade que talvez tenha perdido um bocadinho daquilo que o Mourinho tinha. Eu não sei bem porquê. Porque eu acho que ele, enquanto personagem, continua a ser um treinador fascinante. Mas volto a isso do desgaste. Acho que ele, bem, enfim, pelo que vejo, continua a ser um tipo estudioso, continua a ser um tipo que se gosta de adaptar. Mesmo a relação que ele tem com o Instagram, por exemplo, é engraçada. Portanto, eu acho que ele já faz parte do mundo contemporâneo, mas se calhar já não tem a mesma paciência para fazer o que fazia antes. E as pessoas também vão mudando, não é? Não, claro. E hoje em dia nós temos muito mais treinadores de referência do que tínhamos na altura. Na altura era o Ferguson, era ele, era o Ancelotti e pouco mais. E ele marcava a diferença em relação... Pronto, o Ferguson tinha aquilo de estar há não sei quantos anos no United. O Ancelotti nunca foi um treinador apaixonante. Pois não, mas ganhador. Muito, muito, muito ganhador. Interessante. E falávamos aí no Jorge Jesus. Eu também gosto muito do Jorge Jesus, mas percebe-se porque é que há muita gente que ele não gosta, não é? É um treinador que fala muito, é um treinador que também tem esse fascínio como o Mourinho. Eu acho que podemos compará-lo. É um treinador que nas conferências de imprensa é tudo menos humilde. Achas que este é o estilo certo de comunicação para um treinador? Não, eu não sou nada fã do estilo de comunicação do Jorge Jesus. Já fui bastante crítico. Nesse aspecto sou muito mais do Mourinho. E acho que são estilos de comunicação totalmente diferentes. Acho que o Jorge Jesus tem o rei na barriga, é super orgulhoso, é super teimoso, está cheio dele próprio, mas é um grande treinador. As equipas dele jogam sempre muitíssimo bem. É um homem que trabalha em campo como eu vi poucas vezes. Eu tive a oportunidade de o ver a treinar no Benfica durante 2 treinos e aquilo era Sério? inacreditável. E acho que a seleção precisa disso. E além disso, é um tipo que não papa grupos. Não papa grupos. E acho que o novo ciclo da seleção precisa de alguém assim. Quando mudar a direção da federação, que está para breve, Está quase, não é? vai haver um ciclo novo. E esse ciclo novo precisa de ter um treinador com personalidade, que faça as suas próprias escolhas, etc. E nesse aspecto o Mourinho também seria bom. Acho que são treinadores que precisam do seu espaço. Precisam que não lhe seja imposta coisa nenhuma. Até o não papa grupos, estás-te a referir ao Ronaldo?
Também, claro. Então achas que o Jorge Jesus não ia pôr tanto tempo a jogar o Ronaldo? Acho que o Jorge Jesus ou o Mourinho só iriam para a seleção sabendo que não vão ter que fazer essas cedências. Acho que sim. Interessante. Olha, e falando ainda no Jorge Jesus, na segunda passagem pelo Benfica, na primeira todos sabemos o que é que se passou, foram ali anos muito bons. Na segunda passagem não correu tudo bem, apesar de haver maior investimento, apesar do treinador vir do Flamengo com outra experiência, porquê é que achas que não resultou? Bem, primeiro porque as pessoas são humanas e falham, não é? Nós estamos sempre à espera de que o vencedor seja sempre vencedor, não é? Isso pode-se aplicar igual ao Mourinho. É muito raro uma pessoa que ganhe sempre durante 40 anos, durante 30 anos. Enfim, eu quase que não conheço ninguém. Mas enfim, acho que o Jorge Jesus foi um bocado engolido pelas próprias palavras. Acho que nessa altura, se calhar, tinha o ego até mais exacerbado do que é normal. E deu o ouro ao bandido, não é? Entregou o ouro ao bandido, aquela velha história das discussões que depois acabaram por dar motivação. Aqui já foi no Sporting, no caso do Benfica, depois o Benfica é campeão com o Sporting. Sim, aí eu também acho que foi engolido pelas palavras. Mas acho que às vezes tem a ver com isso. É um treinador que não ouve muito, que não está muito aberto ao diálogo, e isso nem sempre é positivo. Há contextos em que funciona, há outros contextos em que não funciona. E ou consegue criar uma equipa e um grupo muito forte, que está com ele e que acredita nele, independentemente do que ele diz e faz, ou então, se não conseguir convencer os jogadores a segui-lo, é muito difícil. Sim, porque é um treinador muito de berro, é um treinador muito cansativo, e isso pode resultar, mas se os jogadores não tiverem para isso, não resulta. Não, mas isso é curioso porque como é que durante tantos anos há um treinador que os trata, não os trata por bebezinhos, trata-os por outras palavras, então, mais agressivamente, e continua durante tantos anos a ter os jogadores dentro de campo a correr por ele. Pá, eu acho isso fascinante. Como é que um treinador com esse estilo de comunicação consegue ainda fazer com que os jogadores corram por ele? Eu, uma vez em conversa com o Glial, que eu conheço bem, não sei se foi treinado por ele, mas conhece-o muito bem, o Glial, que foi ex-jogador do Benfica, de Paris Saint-Germain, dizia-me os jogadores que olham para Jorge Jesus sabem que com ele vão render o dobro e portanto estão dispostos a não ligar ao que ele diz porque sabem que com ele vão ter rendimento. E o Jorge Jesus sempre disse, eu lembro de uma conferência que ele deu na Faculdade de Motricidade Humana, que eu estava lá, ele dizia que liderança é conhecimento, e percebe-se claramente que ele lidera por aí. Ele lidera porque faz com que os jogadores acreditem que com ele vão ser muito melhores. A partir se isso resulta, é perfeito. Se começa a haver pedras no caminho, se começa a haver algumas derrotas, alguns obstáculos, aí é que as coisas começam. Os jogadores aí já não aguentam, porque por um lado perdem, não jogam bem, e depois nos treinos estão a ouvir um tipo a gritar para cima deles constantemente. Isso já não funciona. E vimos aquele desastroso ano, desastroso entre aspas, que foi um ano muito bom, depois perdeu no final, 2012, 2013. No final, quando ele perde a segundo ou terceiro jogo, não sei da taça, o Cardoso a empurrá-lo. Porque isso achas que faz parte da carreira de um treinador intenso? Sim, acho que é normal. Não acho que seja um treinador que cria essa relação com os jogadores, leva-os ao limite. E o limite está... Para o bem e para o mal. O limite, como a própria palavra indica, é o limite. E, portanto, às vezes pode cair no abismo. Olha, e de facto, o Jorge Jesus foi-se embora e as coisas no Benfica não voltaram a correr muito bem. Sendo que é a equipa que continua a investir mais em Portugal nos últimos anos, mesmo de ano para ano, mesmo as coisas não correndo bem, o que é que vai mal do Benfica? Vimos o Benfica campeão, depois no segundo ano menos bem, este ano ainda pior. O que é que achas que vai mal e se achas que Bruno Lage agora vai melhorar as coisas? Eu acho que a tendência é que as coisas melhorem, podem não melhorar de forma substancial ao ponto do Benfica de repente voltar a ser um clube ganhador. Nós estamos a olhar para um Benfica que começou a demonstrar muito mais fragilidades estruturais. Uma coisa é quando a conjetura, a circunstância do momento faz com que as equipas percam. Outra coisa é quando começa a haver muitos buracos no próprio chão, no chão da própria casa. E acho que isso começou a acontecer no Benfica, a liderança começou a perder-se. Luís Filipe Vieira acho que perdeu um bocadinho a mão do volante. A transição para o Rui Costa não correu propriamente
propriamente bem, parece que foi uma transição dinástica e não democrática, e acho que com um líder mais frágil, que é o caso do Rui Costa, que não é um presidente muito corajoso, muito ousado, etc., os buracos não foram tapados, antes pelo contrário, vieram muito mais ao de cima. E isso depois prejudica a equipa, como é evidente, e más escolhas. Acho que a escolha de Jorge Jesus, o regresso, não foi uma boa escolha. E a partir... Não? Acho que não. Mesmo um treinador que ganhou o Libertadores, um treinador que já conhecia o futebol português, tu não tomarias a mesma decisão? Acho que já tinha sido criada com o Jorge Jesus uma certa tensão que não era muito útil, e como se viu, não foi muito útil. É verdade. Lá está, acho que quando as pessoas começam a ganhar muito, e a certa altura, muitos anos no poder, eu sou a favor de rotatividade, não é? Enfim, mandatos mais curtos. Certo. E acho que às vezes as pessoas ficam toldadas pelo seu próprio sucesso, ficam toldadas pelo poder, começam a aproveitar-se muito da instituição. Foi claramente o que aconteceu com o Luís Filipe Vieira, o mesmo aconteceu com o Bruno Carvalho no Sporting, aconteceu mais rápido, mas aconteceu a mesma coisa, o mesmo aconteceu no Porto. Depois aquilo começa a ficar um clube muito promíscuo, começa a ficar uma instituição demasiado promíscua, onde só se dá lugar aos amigos, etc. E o Benfica foi claramente um desses exemplos, e depois isso leva a más escolhas leva a um investimento errado, esse investimento errado leva a quebra de rendimento, e enfim, depois o sucesso desportivo é o que é. Pois. E achas que, pronto, o perfil do Rui Costa é engraçado, que as pessoas conheciam todas o Rui Costa como jogador, como dirigente, mas nunca a dar a cara como presidente, não causa boa impressão, pois não? Eu acho que o Rui Costa, quando chegou ao Benfica, tinha dois caminhos. Ou o dele, que ele escolheu, foi de ser uma pessoa discreta, pacífica, não criar grande alarido, ou então tinha uma segunda escolha, que eu acho que era mais ousada, mas ao mesmo tempo melhor para ele, que era demarcar-se totalmente da anterior direção. E portanto ele não se demarcou das duas, uma, ou porque estava metido naquilo. Eu acho que não, sinceramente acredito que não. Acho que o Rui Costa não é... Eu tomo o Rui Costa como uma pessoa séria, ou então porque é um tipo que não está disposto a sujar as mãos e a dar a cara. Estavas a falar aí na coragem, sim. O Ricardo Pereira dizia com mais agressividade do que eu, ou é um tipo que está ligado à história da direção do Benfica de Luís Filipe Vieira, ou então é um totozinho. E eu acho que é mais a segunda, como se percebeu agora. Mas não é por maldade, né? Por falta de seriedade, não é nada disso. É porque não é uma pessoa com coragem para se chegar à frente e dizer: agora sou o comando, o que aconteceu no passado do Benfica não vai voltar a acontecer comigo, as pessoas que estiveram ligadas à anterior direção não vão estar ao meu lado, etc. E ele nunca fez nunca limpou os cantos à casa. Nunca. E agora virou-se contra o feiticeiro. Mas estávamos perante um Benfica vencedor com o Vieira. Percebes que por esse lado ele não tenha limpo os cantos à casa, ou era uma limpeza obrigatória? Eu percebo a coisa da transição pacífica, mas acho que naquela altura, ainda por cima, percebendo que o Benfica estava a atravessar um período transitório, de um novo ciclo, ele devia ter percebido isso e não percebeu, não teve essa sensibilidade. E portanto ali naquela altura o contexto pedia uma transição muito mais agressiva. Não foi o caso, e acho que ele agora vai ter dificuldades, sinceramente. Ele pode melhorar um bocadinho o Benfica, mas não sei se vai ser uma melhoria suficiente para ganhar as eleições. Acho que sim. Que são já para o ano. Sim. Okay. Olha, e ao contrário do Benfica, pronto, o Sporting também teve uma transição do Bruno de Carvalho, que foi um presidente muito problemático para o Varandas. E eu queria aqui tocar num ponto não muitas vezes tocado, que é o pré-Amorim e o pós-Amorim. E se olharmos para o pré-Amorim, percebemos que nem tudo no Sporting eram rosas, muito pelo contrário. Eu relembro-me que a primeira época de Amorim foi a pior época de sempre do Sporting em termos de rodas do futebol profissional. Se não me engano, 17 ou 18 rotas em todas as competições. E, portanto, achas que é o Varandas que está a fazer um belíssimo trabalho, e agora acho que isso é mais ou menos inegável, mas achas que o problema vai ser quando o Amorim se for embora? Isso é muito agir pensar sobre isso. Quando o Frederico Varandas assumiu a direção, acho que começou a fazer um caminho sólido de organizar a estrutura. E acho que financeiramente as coisas começaram logo claramente a melhorar, uma nova direção, um novo pensamento do ponto de vista desportivo, um novo pensamento do ponto de vista
empresarial, de marketing, de comunicação, notava-se uma mudança clara no Sporting. Um regresso à academia, aos valores da academia, tudo isso. Portanto, percebia-se claramente que havia uma mudança, só que essa mudança demora muito tempo a ser feita. São escolhas que só funcionam a longo prazo. A escolha desportiva, essa demorou um bocadinho mais. Agora, eu acho perfeitamente normal. Nós é que não estamos muito habituados no futebol a dar tempo às coisas, mas é normal que um presidente falhe uma primeira vez, falhe uma segunda vez. O próprio Hugo Viana entrou antes do Ruben Amorim e agora é elogiado como entrou com o Varandas. Exatamente, é elogiado como o grande diretor desportivo. Ele também está associado diretamente a essas escolhas. Tá. E portanto eu acho sem que dúvida. O Sporting sabia o que é que queria, só não estava a conseguir pôr em prática isso. Achas que sabia? Acho que sabia. Porque em 18-19 o Sporting... Apesar de ter tido o Kaiser como treinador, etc. É isso, teve 4 treinadores nessa época. Sim. 4 treinadores nessa época. E 4 treinadores, e tu ainda por cima és treinador e falaste agora em dar tempo ao tempo, um presidente contrata 4 treinadores, sabe o que quer? Acho que sim. Acho que o Sporting nunca perdeu o rumo. Principalmente na coisa que é basilar. Ou seja, ele podia ter dito, depois do enorme sucesso que teve, o Frederico Varandas podia ter desistido do caminho da formação, podia ter sido levado pelas críticas constantes dos adeptos, podia inclusive ter-se virado contra ele aquela luta com as claques que ele está a lutar desde o início. E ele nunca fez isso. Foi sempre... as vitórias acalmaram, sim. Por isso é que eu acho que nestas circunstâncias, um tipo corajoso, mesmo que seja apelidado maluco, mas um tipo corajoso tem mais probabilidades de sucesso. Também, se correr mal, corre mesmo muito mal. Mas ao menos é um tipo que nas adversidades se chega à frente. E acho que o Varandas, naquela circunstância, ter arriscado num treinador um bocadinho às cegas. Ruben Amorim via-se que tinha qualidade, mas não tinha experiência. Mas via-se que tinha o perfil para aquele clube. Eu acho que os treinadores anteriores do Sporting, o caso do Kaiser, o Kaiser era um treinador que vinha também com o estatuto da formação, da ligação às camadas jovens, etc. Portanto, tinha algumas características que interessavam ao rumo da direção do Sporting, mas não tinha todas as que o Ruben Amorim tem. Faltava-lhe capacidade para liderar o projeto, e acho que quando o Ruben Amorim entrou, era a peça que encaixava e o puzzle ficou completo, percebes? É como, imagina a imagem de um puzzle que falta uma peça. O puzzle à volta está todo feito. E tu pões uma peça, mas não é aquela. Pões outra e não é aquela. Sim. Mas o puzzle à volta continua intacto. E foi isso que aconteceu no Sporting, acho eu. Sim, deixa-me desafiar isso, que é o Ruben Amorim. Realmente agora é um treinador inegável. Mas olhemos para o dia em que foi tomada a decisão de ir buscar o Ruben Amorim. O Ruben Amorim era um treinador que tinha 13 jogos no Braga, tinha 10 vitórias, estava a fazer um excelente percurso no Braga, mas tinha 13 jogos... num clube como o Braga, eu acho que o antigo clube dele tinha sido só Casa Pia, portanto, sim. 13 jogos num clube da Primeira Liga, pouquíssima experiência como treinador. Nós olhamos só para o resultado, mas a decisão em si de ir buscar um treinador com tão pouca experiência por este valor que podemos chamar astronómico para um treinador, sim. A decisão em si é boa decisão? A decisão, nós quando avaliamos uma decisão normalmente olhamos para o resultado que deu e depois dizemos que foi uma boa decisão. Eu acho que a decisão de contratar Ruben Amorim foi boa a priori, podia ter corrido mal, mas eu continuaria a dizer que o Ruben Amorim tem as características necessárias para encaixar naquele perfil, e isso é que é fundamental. Mas hoje em dia não dizemos isso na altura? Sim, eu acho que, não me lembro o que é que disse na altura, mas eu acho que sim. Temos que ir ver. Eu acho que sim, primeiro porque conhecia a personalidade de Ruben Amorim. Depois porque vi o Braga a jogar muitíssimo bem, ou seja, estava muito vincada a ideia do treinador. Estava muito vincada. O Braga a jogar era uma forma plasmada do Ruben Amorim, da sua personalidade, da sua forma de pensar o jogo, etc. E depois não se pode dizer que era uma contratação totalmente às cegas, porque já se conhecia a personalidade de Ruben Amorim enquanto pessoa do futebol, e isso às vezes são características para se perceber que tipo de líder é que ele vai ser. Agora, obviamente que foi arriscadíssimo, eu não digo que não, mas acho que a decisão a priori foi boa. Nós temos tendência no futebol a avaliar a decisão só por causa do resultado que teve. Pois isso é um erro. Era outra perspectiva que eu queria trazer aqui, da decisão na altura, contratar um jogador com tão pouca experiência. É um erro. É um exemplo giro. Agora há pouco tempo num jogo da seleção, o Ronaldo fez um passe e toda a gente começou a... Qual jogo?
Agora da Liga das Nações. Sim. Estava à frente da baliza e fez um passo para o lado. Fez um passo para o lado para o Bruno Fernandes. Toda a gente elogiou, a dizer, Ronaldo está... como é que está a pensar na equipa, está muito mais... agora está-me a faltar a palavra. Mas pronto, está a pensar mais na equipa. Nunca me vão ver a aplaudir uma má decisão. Portanto, mesmo que desse golo, aquilo teria sido uma má decisão. No caso de Ruben Amorim, acho que mesmo que não desse golo, teria sido uma boa decisão, porque ele tinha os ingredientes para encaixar naquele puzzle. Depois, há milhares de circunstâncias que tu não controlas. E por isso é que uma boa decisão pode não dar bons resultados. Interessante. Então achas que mesmo se Ruben Amorim não ganhasse campeonato nenhum, teria sido uma boa decisão? Acho que sim. Isso é um statement bold, até pelo preço que custou, mas de facto os resultados estão aí à vista e tens razão. Nós não podemos guiar apenas pelos resultados, não. É o que acontece no futebol português. É despedir treinadores à quarta jornada. Ainda agora no Estrela da Amadora. As empresas não podem ser geridas desta maneira. Claro. E pronto, e agora o Ruben Amorim provou que é um treinador fora de série, neste caso, na minha opinião, dos melhores do mundo. Como é que vai ser o pós-Ruben Amorim? É porque nós às vezes não pensamos muito, porque o Sporting parece que está muito forte. Para além de treinador, já mostrou que tem muitos bons jogadores, o caso do Gyökeres, portanto é inegável para toda a gente, acho eu. Mas, mais uma vez, o projeto está com varandas ou quando o Ruben Amorim sair vai ser o mesmo que se passou em 2018, 2019, 2020? Eu acho que o Varanda já aprendeu qualquer coisa e já percebeu que tipo de presidente é que é. Já percebeu com quem é que deve trabalhar. Agora acho que o pós-Ruben Amorim e a pós-relação Hugo Viana-Ruben Amorim vai ser difícil, e admito que o Sporting possa falhar 1-2 vezes, mas o trabalho que tem feito de solidificar os alicerces, os pilares que depois mostram o que está à vista, é um trabalho que não deve ser ignorado, e eu acho que isso dá uma certa margem de erro. Depois, claro, o Sporting não pode falhar 30 vezes, mas pode falhar 1, pode falhar 2, se calhar pode falhar 3, por causa do trabalho que a direção do Varandas fez, não só do ponto de vista financeiro, mas de marca, de relação com os adeptos, de reconstrução da academia. Sim. E acho que isso dá uma base, mas o Sporting pode falhar agora, não sabemos o que é que vai dar o Bernardo Palmeiro, diretor-geral para o futebol agora, já não é diretor desportivo. Já tinha tido uma ligação de 2020 a 2023 com o Sporting. Sim, mas com pouca relação de campo, portanto é mais um teste ousado de Federico Varandas, mas ele tem-nos habituado a estes testes ousados. Sem dúvida, sim. É curioso a diferença na política tão grande de dar tanto tempo ao Mourinho, quer dizer que acreditava nele, e dar tão pouco tempo aos outros, como deu, por exemplo, ao primeiro treinador que teve, que a malta já não se lembra, ao Peseiro, que saiu logo em setembro para vir o Kaiser. Interessante. Olha, já falámos do Benfica, já falámos aqui um bocadinho do Sporting também. Falando agora do Porto, ficaste surpreendido com a vitória estrondosa de Vilas Boas? Fiquei surpreendido. Muito surpreendido, não tenho muito mais a dizer. Porquê? Porque achaste que não ia ser tão estrondosa? Estavas confiante que o Pinto da Costa ia perder? Ou pensavas que ainda ia ficar lá alguns anos? Eu achava que o Vilas Boas tinha hipóteses de ganhar. Nunca pensei que ganhasse e da forma como ganhou. Foi uma humilhação. Sem dúvida. Enfim, é como deitares uma pessoa ao chão e depois ainda ires pisá-la, não é? Foi assim uma espécie de imagem com que ficou o Pinto da Costa com a vitória de Vilas Boas. Agora, eu já estava, no momento da campanha, já estava a elogiar muito a equipa dele da campanha, mas às vezes isso não dá vitória eleitoral, principalmente nas eleições de um clube de futebol em que as pessoas estão-se a borrifar para quem é que trabalha com o presidente, querem a figura do presidente, do diretor desportivo e pouco mais. Às vezes uma promessa de um jogador ou de um treinador vale mais do que qualquer... Sim, exatamente. Portanto, acho que isso não era condição suficiente para o Vilas Boas ganhar as eleições, mas acho que houve um trabalho de campanha extraordinariamente bem feito por uma equipa também liderada pelo Gonçalo Castelo Branco. Gonçalo Castelo Branco é um tipo que está muito habituado a fazer campanhas, fez a campanha do Noronha Lopes, que foi uma belíssima campanha. Certo. Noronha Lopes teve para as condições na altura que estavam reunidas, já não me lembro qual foi a percentagem, mas foi uma percentagem bastante alta. Fez a campanha do Moedas. Contra um Vieira forte também na altura. Sim, fez a campanha do Moedas na Câmara de Lisboa. Teve experiências também na campanha
do Obama e da Hillary Clinton, portanto é um tipo com muita experiência, com muito rasgo, e sei que era ele que estava por trás de parte da campanha do André Vilas-Boas. E além disso, Vilas-Boas é um tipo muito, muito, muito inteligente e portanto também soube mexer alguns cordelinhos para que algumas decisões fossem tomadas para acelerar. Eu não tenho muitas dúvidas que há uma influência indireta na questão do Fernando Madureira e de André Vilas-Boas. Acho que houve ali... Sim, acho que no acelerar do processo judicial... Acho que o André Vilas-Boas soube mexer. Acho que sim. Uhum. É um timing muito perfeito, demasiado perfeito para André Vilas-Boas. Porque ia causar depois nas eleições, ia causar menos adversidade a Vilas-Boas, o Fernando Madureira estando longe. Sim, claramente. Ia tornar a vida mais complicada se tivesse... Muito mais. Interessante isso. Isso é curioso. Ele conseguiu calar os críticos. Ele conseguiu calar os críticos. Se bem que vimos o Pinto da Costa a encher o clássico Coliseu na abertura da campanha, não é? Mas já em formato de desespero. E é curioso. Pinto da Costa é um tipo extremamente inteligente. É um homem com muita sensibilidade política. Naquela altura, ele precisar de se rodear de pessoas como o Sérgio Conceição, Pepe, Vítor Bahia... Que já estava, não é? Mas o Vítor Bahia não é muito bem visto no Porto. Não é muito bem visto o Vítor Bahia. Sim, depende das fações, não é? Sem dúvida, depende sempre das fações. Está extremamente dividido. Agora não, mas na altura estava extremamente dividido. É curioso que falaste aí no Sérgio Conceição e no Pepe, que são duas pessoas amadas, acho que por qualquer facção do Porto, não é? Ou pela grande maioria, mesmo sendo Vilas-Boas ou Pinto da Costa. Mesmo juntando-se essas figuras de forma clara. Os portistas ignoraram a presença deles. Clara. É uma coisa impressionante. Incrível. Ainda deu 80-20. É impressionante. E deve-se ao grande trabalho da campanha de André Vilas-Boas. Foi ao país inteiro, foi às casas todas do Porto. Pois é um tipo empático, com muita capacidade de comunicação, que se rodeia das pessoas certas. Enfim, está uma equação quase perfeita. Eu diria que nós neste momento temos uma imagem do Vilas-Boas que, ou seja, não precisa estar no futebol, só está no futebol por gosto. Eu acho que é essa imagem renovada que as pessoas precisavam. Sim. E essa imagem renovada temos um bocadinho nos três grandes, não é? Que assim em 5, 6, 7 anos vimos saírem de lá 3 presidentes, eu diria, completamente diferentes, para surgirem 3 figuras, eu diria... Não diria tão carismáticas, mas diria boas para o futebol português. A minha pergunta é: Varandas, Vilas-Boas e Rui Costa trazem esperança ao futebol português, ou Rui Costa sair traria mais? Eu acho que o Rui Costa não tem o rasgo que os outros tiveram. Também me parece. Que os outros tiveram. E portanto diria que é uma transição que ainda não está totalmente feita. Ainda não está totalmente feita a renovação. Mas há uma nova geração de dirigentes e de dirigismo na forma de estar que é fundamental, que é trazer pessoas de fora do futebol para o futebol, que é olhar para um clube do ponto de vista empresarial, sabendo que depois, obviamente, se a bola não entra, essa é a grande diferença do futebol para as empresas, não é? Que se a bola não entra, está tudo tramado. Mas é preciso criar esses alicerces, e esses alicerces é impossível criar-se com o tipo de dirigentes que nós tínhamos há 10 anos. É impossível, em que não havia preparação nenhuma para uma pessoa ser presidente de um clube de futebol. Eram pessoas que já tinham estado no futebol, ou que eram ex-jogadores, ou que eram etc. Enfim, às vezes é como pôr padres à frente de instituições com muito poder e com muita capacidade económica, etc. Acho que cada um no seu lugar, e acho que o futebol estava a precisar disso, estava a precisar de gestores. Interessante. Olha, Francisco, para terminar, vamos ver um Francisco no dirigismo daqui a uns anos? Para já digo que não, é um não redondo. Gosto imenso de comentar, gosto imenso de escrever. Há aquele bichinho do treino que já falámos, há aí novos projetos, mas muito na área da comunicação e quase todos ligados ao desporto, tirando um ao outro. Mas para já, talvez um regresso à política, assim ligeiro, um pezinho, mas no dirigismo para já não me estou a ver. Boa. Obrigado, Francisco. Obrigado, Martim, foi um gosto. Estamos? Boa. Top. 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 Cobrimos aqui os pontos.